Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Mariana Figueiredo, jornalista do Senge Paraná. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Fala Senge. E hoje nós temos a presença da nossa convidada, a professora doutora da Universidade Federal do Paraná, Mariana Bétega. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mariana. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui nesse podcast e poder compartilhar com vocês um pouco da pesquisa que a gente vem desenvolvendo na universidade sobre as relações de trabalho na Copel. É um prazer, professora. E também presente aqui com a gente o presidente do nosso sindicato do Senge Paraná, o engenheiro eletricista Leandro Grassman. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Mariana. A professora Mariana Bétega é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, pesquisadora do Grupo de Estudos de Trabalho e Sociedade e recebeu um prêmio em 2019 por excelência pela sua tese de doutorado, que vem com o título Empresas Públicas Racionalidade Privada, um estudo sobre trabalho nas companhias mistas do Paraná. A sua atuação é nas áreas de ciência política e sociologia, com ênfase em sociologia do trabalho, principalmente nos temas elites políticas, direitos humanos, trabalho e tecnologia, relações de trabalho no setor público e sindicalismo. Com a palavra agora, o Leandro. Bom, a professora Mariana, lá em 2021, você publicou um artigo, que é uma análise sobre essas dimensões da terceirização e uma análise ali de precarização das relações de trabalho, né, comparando duas grandes companhias de economia mista, uma delas no estado do Paraná e uma outra de um outro estado, a CEMIG, né, então a Copel aqui pelo Paraná e a CEMIG lá no estado de Minas Gerais. Gostaria que você falasse um pouco dos resultados encontrados, e o que você observou nessa tua pesquisa, né, e entre outros aspectos que acompanham essa precarização. Então, Leandro, antes de falar sobre os resultados da pesquisa propriamente, é importante eu esclarecer que essa pesquisa ela foi resultado da minha tese de doutorado, de uma pesquisa que eu fiz para minha tese de doutorado, que foi defendida em 2018 pelo programa de pós-graduação em Sociologia da UFPR, e na tese eu analisei as relações de trabalho em 3 empresas estatais do Paraná, a Copel, a Coapar e a Sanepar. Um dos aspectos analisados foi a questão da terceirização e da precarização do trabalho que decorre dessa terceirização na Copel. Em seguida, logo depois da minha defesa, eu conheci um colega da Unicamp que tinha feito uma pesquisa muito semelhante com a CEMIG, analisando o aumento da terceirização na CEMIG, e a gente resolveu produzir, então, um artigo em conjunto que foi publicado numa revista chamada Caderno CRH, comparando os processos de terceirização e precarização do trabalho nessas 2 empresas estatais de energia elétrica. Com relação aos resultados propriamente, o que a gente observou, em termos gerais, foi um aumento da terceirização ao longo do tempo, que vem ocorrendo aí ao longo das três últimas décadas, e que, na verdade, não atinge só essas companhias, mas é um fenômeno que acontece de forma bastante generalizada no setor elétrico brasileiro. Então, assim, até para esclarecer o ouvinte, esses trabalhadores das empresas estatais, como é o caso da Copel, eles têm uma condição de trabalho bastante peculiar, porque eles são servidores públicos, são considerados empregados públicos, mas eles não são trabalhadores estatutários, eles são seletistas. Então, eles são concursados, mas eles não dispõem da mesma estabilidade que os trabalhadores estatutários do setor público, embora não sejam também vulneráveis como trabalhadores do setor privado, seletistas do setor privado, né? Dito isso, o que a gente observa é um aumento da contratação de trabalhadores terceirizados e uma redução dos trabalhadores contratados diretamente por essas empresas. Então, para citar alguns números, assim, né, para se ter ideia, em 2001, aproximadamente 20% da força de trabalho da Copel era terceirizada, vamos dizer apenas 20%.
Em 2016, a quantidade de terceirizados já saltou para 40%. E mais recentemente, a partir de 2019, esse dado saltou, pasmem, para 70%. 2019 foi o ano da virada da quantidade de funcionários terceirizados que passou a quantidade de funcionários próprios. Isso aí é fruto, tudo bem, até me fazendo uma inserção aqui, Sim, isso é fruto da gestão do presidente que está lá hoje e que foi indicado pelo governador do estado e assumiu em janeiro de 2019. Justo no primeiro ano ele passou para a história como o presidente conseguiu inverter a quantidade de terceiros em relação à quantidade de mão de obra própria. Sim. Então, vejam, a gente tem atualmente uma situação em que a Copel tem mais trabalhadores terceirizados do que contratados direto. A gente teve aí ao longo do tempo um aumento progressivo, esse processo em momento algum regrediu, e um processo de aumento das contratações de trabalhadores terceirizados, então, que constituem atualmente a maioria da força de trabalho da companhia. E, professora, só interrompendo a senhora, você poderia citar aspectos relacionados ao adoecimento mesmo do funcionário, quando essa terceirização, porque eu tenho acompanhado as reuniões de negociação e tenho ciência dessas terceirizações, e uma coisa que a gente está vendo, né, até mesmo como consumidora, que teve o caso da menina lá em Ponta Grossa, que foi assediada por um funcionário terceiro da Copel, e aí a empresa simplesmente, né, disse que não, que é um problema da empresa terceira. Só que não, né? Ela fornece um serviço público, certo? Iluminação, sim, fornecimento de energia é público. Então, você poderia me falar das consequências dessa terceirização? Podia incluir questão de acidentes também, exato, né? Eu não sei se tem acesso a esse número, porque até onde a gente buscou algumas fontes, a própria ANEEL, ela até 2023 tinha informações de 2022, 2023, depois parece que não tem mais. Sim, sim. São excelentes questões. O que a gente observa, então, como consequência desse aumento das terceirizações? Os trabalhadores terceirizados, eles têm condições de trabalho absolutamente piores que a dos trabalhadores contratados diretos. Então, a terceirização em geral, não só na Copel, ela gera esse tipo de situação que trabalhadores numa mesma empresa desenvolvem exatamente as mesmas funções, mas em condições contratuais e condições objetivas absolutamente diversas e absolutamente piores, no caso dos terceirizados. Então, a gente observa, primeiro, salários mais baixos, muito mais baixos. Algumas vezes os terceirizados recebem a metade do salário dos trabalhadores contratados diretamente. A começar pelo fato, né, antes até de falar dos salários, é importante falar que eles não têm a estabilidade, ainda que relativa, que os trabalhadores contratados de forma direta pela empresa têm. A rotatividade, portanto, é muito maior. Recebem salários mais baixos, cumprem jornadas muito maiores, muito mais extenuantes. Trabalhadores terceirizados, em geral, trabalham 10, 12 horas, são muito mais cobrados por produtividade, não têm acesso, além da questão salarial, aos mesmos benefícios que os trabalhadores contratados diretamente, como vale alimentação, plano de saúde, participação nos lucros e resultados. E não tem também, entrando na questão dos acidentes, que o Leandro colocou, não tem os mesmos treinamentos, a mesma qualificação e o mesmo acesso aos equipamentos individuais de proteção. Então, a consequência talvez mais cruel, mais perversa do aumento da terceirização é o consequente aumento dos acidentes, inclusive dos acidentes fatais de trabalho. Alguns dados, o Leandro perguntou, a gente tem dados da ANEEL que mostram que no setor elétrico, em geral, os trabalhadores terceirizados sofrem 5 vezes mais acidentes de trabalho do que os trabalhadores contratados diretamente. No caso da Copel, entre 2009 e 2018, foi um dado que eu levantei para a minha pesquisa, a gente teve 5 acidentes fatais com trabalhadores contratados diretamente e 25 com trabalhadores terceirizados. Quer dizer, manteve a média. Manteve a média. 5 mas vezes mais, né? São muitas as discrepâncias, né?
E além de afetar, portanto, de forma bastante negativa a condição de trabalho dos trabalhadores e precarizar o trabalho, é importante apontar, considerando que foi colocado pela Mariana, que a terceirização ela também impacta muito negativamente a qualidade do serviço prestado pela empresa. A partir do momento, quando durante a minha pesquisa, um diretor da Copel que eu entrevistei, ele falou que começaram a chegar muitas queixas de clientes quando as terceirizações, conforme elas foram aumentando, queixas no sentido, o leiturista que veio aqui em casa, ele estava de chinelo de dedo, ele veio me pedir um prato de comida, né? Então, as condições são muito precárias e isso impacta, evidentemente, de forma bastante negativa a qualidade dos serviços prestados. Então, a precarização, ela tem essas características, ela precariza o trabalho, ao mesmo tempo em que, consequentemente, ela precariza o serviço que é prestado pela companhia. A gente pode pensar que talvez uma correlação exista aí entre essa precarização, a falta de EPI. Você citou agora um eletricista que foi fazer leitura de chinelo e que pediu um prato de comida. A gente poderia afirmar ou entender de alguma forma que pode existir aí uma subnotificação de acidentes de trabalho que não sejam fatais? Sim, com certeza. Esses dados que eu mencionei, Daniel, são dados oficiais que a gente tem. Tá, mais uma camada que ninguém sabe o tamanho dela. Exatamente. Então, a gente não sabe exatamente a dimensão da quantidade de mortes e da quantidade de acidentes que a gente tem exatamente entre os trabalhadores terceirizados. Outros dois aspectos que cabem aí fazer menção ainda sobre a questão da terceirização é o fato de que ela enfraquece muito a luta coletiva dos trabalhadores. Isso de forma geral, em todas as categorias. Os trabalhadores terceirizados, eles têm uma rotatividade muito maior, eles não têm a mesma estabilidade, a terceirização, então, ela tende a fragmentar a luta coletiva, sim, gerar mais dificuldade de organização. E durante a minha pesquisa para minha tese, eu entrevistei uma gerente da Copel que fez menção também ao fato de que os trabalhadores terceirizados, eles são muito mais fáceis de lidar. Eles são muito mais subordinados, eles são mais obedientes. Por que será, né? Ela falou, então aí é complicado, porque um terceirizado, a gente pede para fazer, ele faz, ele não reclama, ele é prestativo. Já o trabalhador contratado diretamente, me disse ela, ele é todo cheio de mimimi, ele é todo cheio de querer reivindicar seus direitos. É uma gestora, uma gerente na época que fez menção a isso. Então, uma consequência e uma das dimensões que a gente apontou aí no artigo do aumento da terceirização e da precarização é o quanto que ela impacta negativamente a luta coletiva e a organização coletiva dos trabalhadores e a capacidade deles de resistir a esses processos precarizantes mesmo. Isso que a senhora está falando, desse engajamento, né, pela luta coletiva, ontem eu e Leandro, a gente estava na audiência pública, né, contra a privatização da Celepar, né, que a gente está vendo uma sistemática de privatizações de empresas públicas no estado do Paraná, né, infelizmente. E uma pessoa disse que estava sentada na mesa, não vou me lembrar o nome, disse o seguinte, que o funcionário público da Celepar, por exemplo, da Copel, ele tem uma relação de vida com a empresa. Não é apenas mais um emprego, é uma relação de vida, né? Ele dedica a vida àquela empresa porque ele quando ele adentra um concurso público, ele está ali fazendo um planejamento de carreira com aquela empresa, certo? E os terceirizados já não têm isso, infelizmente, né? E essa maleabilidade, subordinação que essa gestora disse, ele até citou, porque eles são constantemente ameaçados de perder o emprego, as mulheres de não poder engravidar e assim por diante, né? Então, na verdade, é uma forma, não sei se eu posso dizer assim, moderna, de talvez
escravidão, não sei. Mas enfim. Tem algumas outras coisas também, Mariana. Quando você fala, por exemplo, do terceiro, está muito claro isso. Que ele obviamente vai responder e tudo aquilo que não atente diretamente à vida dele, ele vai fazer. Se você falar assim, vá lá e se mate, ele não vai fazer. Agora, se você falar, vá lá e faça. Há um risco de vida, ele está ciente disso. Mas ele precisa daquele emprego, ele vai fazer. E quando essa gestora se refere ao possível mimimi, né, talvez o que tenha ali seja um empregado tentando se resguardar de alguns possíveis problemas que ele possa vir a ter. Por exemplo, o pessoal da Celepar não vai fazer um software que seja ruim, né, que vá atentar contra o direito de alguém. E no caso da Copel, por exemplo, é importante que quem está nos vendo e nos ouvindo entenda, por exemplo, que o empregado que trabalha numa área de risco, como é o caso da Copel, risco de vida por choque elétrico e choque de alta tensão, ele antes de fazer a sua atividade, ele é obrigado, o próprio da Copel é obrigado a fazer uma análise preliminar de risco. Ele tem um formuláriozinho, ele vai avaliar quais são os riscos envolvidos, quantificar aquilo e vai chegar à conclusão, eventualmente, que aquela atividade não pode ser feita, porque ela impacta diretamente num risco a ele ou a outra pessoa que esteja ali trabalhando ou próxima ao local. Né? E aí ele pode exercer uma outra ferramenta que existe dentro dessas companhias, que é o direito de recusa. Ele pode falar, olha, não dá para fazer, não estou bem para fazer, fiz 8 serviços hoje, estou esgotado, não tenho condições de subir nesse poste de uma forma segura. Né? Então o próprio vai usar essas ferramentas. O terceiro não vai, ele vai à exaustão. Ele vai até o limite físico dele. Né? E vai testar esses limites dia após dia. Sim, essa questão as questões que vocês dois colocaram tem bastante relação, porque um trabalhador contratado diretamente, como a Mariana falou, ele constrói carreira dentro da empresa, ele tem essa perspectiva de futuro, muitas vezes ele está ali há 15 anos, 20 anos na Copel, não tem como comparar a qualificação e a qualidade do trabalho prestado por esse trabalhador com a qualificação e a qualidade de trabalho prestada por um trabalhador terceirizado que entrou na empresa o mês passado, né? E entre os terceirizados a rotatividade é muito grande. E aí a gente entra inevitavelmente nessa questão da estabilidade do servidor público, que infelizmente vem sendo atacada até por um discurso de cunho neoliberal, e a gente tem até uma PEC com consequências muito nefastas para a estabilidade do servidor público, mas é importante destacar que, apesar de todo esse discurso que coloca a estabilidade como um problema, né, o trabalhador estável, ele seria acomodado, ele não trabalharia direito porque ele não vai ser mandado embora. O que as pesquisas mostram e a realidade mostra é justamente o contrário. Né? A estabilidade, ela melhora a qualidade do serviço, porque o trabalhador estável, ele tem uma série de garantias e ele está blindado contra várias interferências, tanto de cunho político, quanto interferências como essa que o Leandro colocou, várias pressões externas que podem interferir no trabalho. Então, o que a gente percebe também é que essa tendência de privatizante, essa tendência de terceirizar atividades, que é uma certa forma de privatização e de minar a estabilidade do servidor público, ela é prejudicial para a própria qualidade do serviço que é prestado. A estabilidade, ela é um instituto que existe para assegurar um Estado democrático, republicano, né, um Estado composto por uma força de trabalho estável, de trabalhadores qualificados de forma impessoal, e para que eles possam resistir também a alguns processos, para que eles tenham uma certa segurança no emprego para resistir a alguns processos e algumas pressões às quais estão submetidos, e no caso dos trabalhadores terceirizados, eles ficam muito mais vulneráveis. E como é que está essa questão entre CEMIG e Copel? Ela se mantém uma relação? Não tem essa informação de se eles têm estabilidade lá? A gente não tem informação, Leandro, depois dessa... a gente publicou esse artigo e eu não tenho mais informações. Eu estou acompanhando a situação da Copel, aí após a privatização. A da CEMIG, não. Então, eu defendi a minha tese em 2018,
quando eu observei que a realidade da empresa já era muito difícil e já tinha uma tendência a piorar em função a adoção crescente da terceirização é uma das faces de um fenômeno que eu denominei de adesão a uma racionalidade privada, que é essa racionalidade neoliberal. E de lá para cá eu tenho focado na Copel, de fato, e sobretudo agora após a privatização, a gente está retomando o contato com trabalhadores, com sindicatos, entrevistando alguns parlamentares para observar como ficou a realidade da empresa após a privatização. E é importante destacar que a gente já observava lá em 2018 uma piora da qualidade do serviço em função do aumento das terceirizações e agora, após a privatização, então, bom, é notório, né? Toda hora a gente vê na mídia, reportagens, alguns parlamentares têm feito comentários sobre a quantidade de reclamações que vem recebendo, os parlamentares que a gente vem entrevistando, a quantidade de reclamações que vem recebendo em relação à queda na qualidade do serviço da Copel depois da privatização. A gente tá, como eu falei, é um fenômeno visível, vira e mexe, a gente vê reportagens sobre isso. A gente está levantando dados, indicadores objetivos que mostram a queda na qualidade do serviço. Então, a situação da Copel eu venho acompanhando, sobretudo porque a privatização intensificou esse processo de queda na qualidade do serviço, de uma empresa que sempre foi de excelência, a gente sabe, sempre foi referência na área. Mas em relação à CEMIG, realmente, eu não estou acompanhando. Tá bom. Eu queria, né, se possível, doutora, que a senhora comentasse, recentemente saiu aí um artigo seu no Brasil de Fato, falando um pouquinho sobre o adoecimento e essa piora no quadro funcional do ponto de vista de saúde, não só a física, mas a saúde mental também. É possível a gente traçar alguma correlação entre o que tinha antes de 2018, na época do seu trabalho, da sua dissertação, né? Da sua tese, dissertação, e o que tem hoje? A gente consegue ter acesso ao pessoal a ponto de poder quantificar isso, ou o acesso também está mais difícil? Então, Leandro, eu nunca consegui dados quantitativos relativos à questão do adoecimento na Copel. Embora a gente saiba que o aumento do adoecimento no trabalho, sobretudo do adoecimento psíquico, problemas de depressão, ansiedade, burnout, eles vêm crescendo no trabalho como um todo, a quantidade de afastamentos decorrentes, de afastamentos do trabalho decorrentes de problemas de saúde de natureza mental, digamos assim. Eu nunca consegui dados quantitativos, embora até tenha buscado, mas eu não consegui acesso a dados sobre afastamento e adoecimento na Copel. Quem que detém isso? A empresa? A empresa. Eu acionei, inclusive... Obviamente não vão ceder. Eu acionei, inclusive, a Lei de Acesso à Informação e não consegui esses dados. Mas, na ocasião da minha pesquisa de doutorado, eu tive muitos relatos de trabalhadores falando sobre o quanto eles adoeciam, ouviam colegas adoecendo, e como eu disse, um adoecimento que é de natureza psicossomática. E aqui que a gente pode atribuir a quais elementos na época eu atribuí esse crescente, essa grande quantidade de adoecimento mental que eles relatavam. Primeiro, um processo que tem relação com a adoção dessa racionalidade privada que eu mencionei. Então, a Copel, ela foi assumindo cada vez mais um perfil de uma empresa que segue uma lógica muito típica das empresas do setor privado. Então, orientada pela busca pelo aumento da produtividade, busca pelo lucro, que impõe a necessidade de cumprimento de metas, uma cobrança intensa por desempenho dos trabalhadores. Alguns gerentes que eu entrevistei na época me falaram, a Copel tem vários níveis gerenciais, eles explicaram, a gente tem os gerentes, os gerentes de gente, e a gente tem que cumprir metas que são quantificáveis, e para cumprir a nossa meta, a gente tem que pressionar o gerente de baixo, que tem que pressionar o gerente de baixo, e isso explode no trabalhador que está lá na ponta e que é extremamente cobrado.
Uma gestora, outra gestora que eu entrevistei, fez menção também ao fato que tem, por um lado, o enxugamento de trabalhadores, por outro, um aumento da cobrança por resultados e etc. Então, ela me disse com todas as letras. A gente tem que tirar cada vez mais o sangue do pessoal. Então, é um processo que pode dizer de uma intensificação do trabalho, de uma pressão cada vez maior dos trabalhadores. Então, eles estão a todo momento trabalhando pressionados em uma condição de extremo estresse, um aumento do controle sobre o trabalho, uma tentativa de reduzir aquele tempo que a gente chama a porosidade da jornada, entendeu? Que quanto o trabalhador ele esteja em 100% do tempo, o maior tempo possível trabalhando. Acelerador no fundo o tempo todo. Exatamente. Então, a gente sabe que a pessoa, o tempo da jornada, ela não tem como estar integralmente trabalhando, né? Ninguém aguenta. E esse processo de intensificação do trabalho é um processo que a gente vê em algumas áreas, por exemplo. Trabalhadores de call center, a gente tem até relatos de trabalhadores que a empresa cobrava que usassem fralda para não sair no banheiro, mulheres não quando estavam... eu já ouvi coisa pior. Menstruadas precisavam avisar o gerente para poder ir mais vezes no banheiro. Claro que na Copel não recebi relatos nesse nível, né? Mas coisas que vão no mesmo sentido, de você tentar ter um controle cada vez maior sobre o trabalho, reduzir isso que a gente chama de porosidade da jornada. Então, voltar um pouquinho na questão que o Leandro colocou também sobre como era isso e como ficou. Então, um elemento que eu identifiquei como responsável pelo adoecimento foi esse tipo de gestão da empresa. A gente pode dizer que não isso é bem importante dizer, não é o gestor A ou B, o fulano, o beltrano, é a política de gestão da empresa que é adoecedora, que é assediante. É o que a gente chama de assédio moral organizacional. A gente tem um tipo de assédio moral no trabalho que é aquele assédio individual, mas a gente tem um assédio moral organizacional, que acontece quando a política da empresa, a cultura da empresa, a política de gestão da empresa, ela é adoecedora. Então, foi isso que eu consegui identificar na Copel. E um outro aspecto, na época, que eu também relacionei a grande quantidade de adoecimento entre os trabalhadores foi justamente a instabilidade que eles sentiam e o medo de uma possível privatização, isso lá em 2018. Eles colocavam muito isso. A situação é muito difícil porque a gente está toda hora sob constante ameaça de que a empresa venha a ser privatizada, e isso gera, eles me relatavam, faz uma espécie de terrorismo psicológico. Sim, claro. É uma coisa que nos assusta, que nos assombra, porque, evidentemente, a gente sabe, historicamente, que as empresas privatizadas tendem a ter planos de demissão voluntária, enxugamento da mão de obra, como ocorreu. E eles já sabiam disso, e eles relatavam isso de uma forma muito enfática, como algo que gerava uma sensação grande de instabilidade, de medo. E agora, recentemente, como eu disse, a gente está atualizando a pesquisa, como está a situação pós-privatização, e, curiosamente, a gente está tendo dificuldade de conversar com trabalhadores. Um aluno meu de iniciação científica tentou contato com uma colega da mãe dele, que é aposentada da Copel, engenheira aposentada, e pediu o contato de alguns trabalhadores para a gente entrevistar. E o retorno que ela deu para ele, que ele me repassou, foi o seguinte: fulano, infelizmente, não consegui trabalhadores dispostos a dar entrevista porque o clima na empresa está muito ruim e eles não se sentiram à vontade. O que isso mostra? Que as pessoas estão trabalhando com medo. Sim, estão ameaçadas, né? Ameaçadas. Acredito que a gente vai, evidentemente, conseguir entrevistar alguns trabalhadores, mas a gente coloca muito, do ponto de vista metodológico, que às vezes a ausência de dado também é um dado. A dificuldade de acesso a pessoas também é uma informação. A gente tentou contato, por exemplo, com mais de 30 parlamentares para entrevistar, e a gente teve um retorno espontâneo
de deputado disposto a falar sobre o processo de privatização da Copel, como que ocorreu. Né? E meus alunos, professora, só um respondeu. Eu falei, isso é muito relevante, isso mostra a dificuldade de acesso que a gente tem aos nossos parlamentares. Então, só para concluir, o fato de a gente ter dificuldade de acesso a trabalhadores, mesmo que seja para falar, isso já diz sobre como estão as condições de trabalho na empresa atualmente. Não, e abrindo um parênteses da fala da senhora, essa é uma das funções da estabilidade. Se fosse uma empresa pública, provavelmente a senhora já teria conseguido, né, mais pessoas dispostas a falar, porque a estabilidade nada mais é do que o direito de se opor. Eu vejo a estabilidade como uma proteção da sociedade. Exato. O agente público, o servidor público, ele é servidor do público, não de um governante X, de um presidente Y, de um diretor, de uma... né, indicado pelo governador, como o Leandro havia falado. Então, assim, eu ainda não entrevistei trabalhadores, mas já percebi pela minha dificuldade de acesso a eles que eles estão com uma sensação muito maior de vulnerabilidade. E olha que a sua entrevista não é pública, não é divulgada. Sim, exatamente. E o rostinho da pessoa que for conversar com a pessoa que vai colher o depoimento ali, não vai aparecer em lugar nenhum. A gente já segura no primeiro contato o anonimato do entrevistado. Nossa. Esse é um aspecto muito relevante. A gente faz o contato e já fala. Primeiro, a pesquisa é para fim exclusivamente acadêmico. A gente não vai identificar as pessoas e nem informações que possam identificá-las. Na minha pesquisa de doutorado, eu tive cuidado, inclusive, de eu mesma transcrever todos os áudios para que ninguém mais... Muitas pessoas na nossa área... Essa parte da transcrição, a gente grava as entrevistas e depois transcreve. Como o trabalho de transcrição é um trabalho muito braçal, digamos assim, cansativo, que consome muito tempo, muitas pessoas, pesquisadores terceirizam esse trabalho. Nem isso eu fiz para preservar mesmo a identidade das pessoas e etc. Mas mesmo com todos esses cuidados, as pessoas têm medo de falar sobre as suas condições de trabalho. E, professora, também pegando de gancho que a senhora falou, hoje no Brasil, 20% dos profissionais de engenharia são mulheres, né? Um número baixo. E as engenheiras, elas esbarram em mais uma dificuldade, que é a inserção no mercado de trabalho, né? A gente sabe que é um mercado muito masculinizado, né? E então as mulheres, elas, para se colocar no mercado de trabalho, elas acabam recorrendo a concurso público, né? Até pela própria estabilidade do emprego público. Eu trouxe um dado aqui da revista Exame de 2024. Hoje no Brasil, a maioria das CEOs, mulheres, as CEOs de empresa, tem formação inicial em engenharia. Achei curioso. Só que, ainda assim, só 5% das CEOs do Brasil são mulheres. Então, nesse cenário desfavorável da iniciativa privada para a mulher que é engenheira, né, ela acaba migrando para o serviço público. E mais um outro dado. IBGE, último censo, 55% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, por que eu estou trazendo todos esses dados? Porque eu gostaria que a senhora falasse sobre o adoecimento da funcionária pública mulher, visto a privatização. Porque, provavelmente, se ela não é a chefe do lar dela, ela tem uma contribuição grande para a renda, né? E, para além disso, a gente vem de um último governo que dizia que mulher não era viável contratar mulher porque a gente engravida, né? Eu acho curioso porque se todos os homens que existem foi porque uma mulher gerou em algum momento, né? Mas tudo bem. Então, eu gostaria que a senhora falasse da saúde da mulher mesmo, do adoecimento, da saúde mental, da saúde física, dessa estabilidade. Se a senhora fez o recorte para gênero em algum momento, ou achou um dado, um resultado relevante. É bem importante a tua pergunta, Mariana, porque, curiosamente, essa questão de gênero, ela não estava... eu não tinha em mente analisar essa questão na minha tese, na minha pesquisa, mas foi impressionante o quanto as trabalhadoras da Copel, da Coapar e da Sanepar espontaneamente trouxeram essa questão de gênero, de assédio que elas sofriam no trabalho, dentro dessas empresas públicas. O que elas atribuíam a ser, a Copel, é um ambiente muito machista, porque é uma empresa principalmente de engenharia, então o ambiente lá é muito machista, é um ambiente muito difícil de trabalho para as mulheres. E é lamentável que
em pleno 2025, apesar dos tantos avanços que a gente teve na questão de gênero, da inserção das mulheres no mercado de trabalho, ainda se tenha tanta desigualdade salarial, tanta desigualdade em termos de ocupação de cargos de chefia. E o que eu recebi muitos relatos na época foi de trabalhadoras, como eu disse, dessas 3 empresas, da Copel, da Coapar e da Sanepar, dizendo assim, os clientes, eles têm preferência por conversar com trabalhadores homens, de chegar e dizer assim, você pode me passar para algum homem para eu conversar? Na Sanepar, uma trabalhadora, ela me falou, eu já trabalhei num setor, numa unidade, em que era só eu de mulher e 3 homens, e eu sofria comentários machistas diariamente, às vezes são coisas muito sutis, assim, mas ela falava, eu ia pro trabalho nervosa, eu ia tensa, eu saía chorando todos os dias, e eu adoeci em função disso. Também relatos de assédio sexual no trabalho. A Coapar chegou a abrir uma comissão de assédio na empresa, de casos de assédio moral, para analisar casos de assédio moral e sexual. E é lamentável que as mulheres sofram esse tipo de situação e passem por esses tipos de assédio. Então, assim, isso acontece no setor público, acontece no setor privado, acontece independente do cargo que a mulher ocupa. Inclusive, a gente tem na política, na parlamentares. Eu mesma fui entrevistar um parlamentar, um deputado, recentemente, que eu não vou mencionar o nome, para falar sobre a privatização da Copel, e eu fui com um orientando meu de iniciação científica do curso de economia. E esse parlamentar, ele se referia a mim como menina, quer um cafezinho, menina? E o meu orientando, ele falou, e fulano de tal, você quer um café? E foi assim a entrevista inteira, tchau, fulano. O nome do meu orientando é Murilo. Tchau, Murilo. Tchau, menina. Quer dizer, não precisa me chamar de professora doutora, mas pode me chamar de Mariana, né? Então, veja que são coisas muito ou no mínimo sutis. senhora, que é um pronome de tratamento, né? Nós, mulheres, infelizmente, a gente não tem paz, né? Seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente profissional, seja nas relações, mas é evidente que quando uma trabalhadora está no setor público ou numa empresa pública, ela ainda tem algumas garantias a mais. Primeiro que o acesso ao trabalho no setor público é via de regra por concurso. Equiparação salarial também, né? A questão salarial. Então, apesar de, como eu disse, essas trabalhadoras não estarem protegidas de sofrer qualquer tipo de assédio ou de discriminação de gênero no trabalho, elas ainda têm algumas garantias. O acesso é mais democrático, o acesso ao cargo público, né? Tem a questão da impessoalidade, das políticas salariais, da meritocracia, o acesso aos postos de comando e de chefia. E evidentemente que quando você tende a privatizar, os trabalhadores em geral ficam mais vulneráveis ao adoecimento, como eu falei, mas trabalhadores que já são mais vulneráveis, como é o caso das mulheres, e nesse caso ficam ainda mais. Então, essas mulheres políticas privatizantes, elas certamente afetam de forma desigual os trabalhadores, e trabalhadores que historicamente têm mais dificuldade no ambiente de trabalho, como é o caso das mulheres, são ainda mais afetadas. Sim. Bom, a gente ficaria aqui a tarde inteira falando sobre relações trabalhistas, ainda mais diferença de gênero. Professora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, tá? O seu tempo para falar desse tema com a gente, sobre adoecimento profissional, tanto pré-privatização, quando vier os resultados, né, da pós-privatização, que eu acho importante, a gente vai estar em uma segunda conversa de mencionar o quanto que as relações de trabalho saudáveis é importante, né, para a vida de qualquer ser humano, porque a gente passa mais tempo da nossa vida no trabalho do que com a nossa família, por exemplo. Então, eu queria agradecer a sua presença, tá? Foi um prazer
falar com a senhora. Mariana, eu que agradeço mais uma vez o convite. Tá. E agradeço a presença do Leandro, tão ocupado, mas sempre tão disponível para falar com a gente. O que é isso, Mariana? Eu que agradeço e coloco aqui as portas do Senge sempre abertas, né, para que você, professora Mariana... Mariana. Pois é. Não menina, por favor. Para que você... Não, professora, porque nós temos duas Marianas aqui, sim, né? Então, para diferenciar a Mariana jornalista sim. da professora jornalista, da professora Mariana, né, as portas do sindicato estão abertas. Se precisar de algum auxílio, algum atalho, algum contato, inclusive junto à Copel ali para tentar, de repente, obter alguma informação, a gente pode tentar mediar alguma coisa. Obviamente não é garantia de que a gente vai conseguir o que precisa, mas talvez algum atalho. Né? Agradeço muito, Leandro. Sim, Que vamos estreitar para nós da universidade, estreitar esse contato com os sindicatos é muito importante. Inclusive por isso que eu estou muito feliz. Realmente é uma satisfação de verdade poder participar desse podcast e ter esse diálogo com vocês. Obrigada. Então é isso, gente. Chega ao fim aqui mais um episódio do podcast Fala Senge. Agradeço a audiência de todos vocês. Siga a gente nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. E até o próximo episódio do nosso podcast. Muito obrigada!